Jesus ele vai dizer em Mateus 7 o seguinte. Eu queria ler com você. Do capítulo 7, no verso 1, ele vai dizer: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido vos tomarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis que uma trave está no teu olho? Hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E não deis aos cães as coisas santas, e nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós, homem, que pedindo pão ao seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que vos pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Este texto hoje, atualmente, ele não gera nem cócegas nos ouvidos dos crentes. Como eu falei, houve uma distorção tão terrível acerca de quem é Jesus, que nós servimos a Jesus quase que nós estivéssemos recebido um cartão de crédito ilimitado, e a gente pode ali gastar no nosso pecado, no nosso egoísmo, nos nossos deleites, nas nossas vontades, nos nossos quereres, até o máximo, sem que a gente seja de algum modo, em algum momento, cobrado acerca disso. Eu gosto muito de pensar neste texto, e quando eu penso que Deus é um Deus onisciente, é um Deus que tudo sabe, mas é um Deus que Ele não conhece aqueles que não fazem a vontade de Deus. E aí eu me lembro muito da figura de Satanás. Se você observar, o nome de Satanás, ele é desconhecido. É desconhecido. Ninguém nunca soube qual é o nome de Satanás. Ele recebe muitas qualificações,
Quando lá no Éden, ele é chamado de serpente, no Apocalipse, ele é chamado de a antiga serpente ou de um dragão, porque essa serpente, ela foi se alimentando tanto das más obras dos homens, porque ele vai se alimentar do pó da terra, ou seja, das obras dos homens. Ele vem se alimentando tanto das más obras dos homens, que ele vai se enchendo, crescendo, até se tornar o dragão do Apocalipse. Lá em Ezequiel, no capítulo 12, a Escritura diz que no passado ele foi um querubim ungido, mas não se nomina quem ele foi. E a Escritura vai dizer que ele se autocontempla, e ele olhando para si, ele caminhando na sua perfeição, e ele julgando que a perfeição é suficiente para que você se ache altamente especial, e ele passa a projetar o seu valor baseado naquela perfeição que ele julgava habitar nele. Dessa condição ele decai, e dessa condição ele se torna quem ele é. Em Isaías, no capítulo 14, novamente a figura de Satanás vai ser observada. Lá ele vai utilizar pela primeira vez a palavra Lúcifer. Quando é traduzido para a Septuaginta, a palavra Lúcifer é utilizada, que significa aquele que portava a luz. Mas este também não é o nome de Satanás, é apenas uma condição anterior que nele existia, e ele era antigamente aquele que era nominado de a estrela da manhã, mas hoje nem esta glória existe sobre ele, porque a estrela da manhã, conforme nós lemos nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse, é o nosso Senhor Jesus. Quando você vai compreendendo tudo isso, você entende que o nome dele, o nome do adversário, ele é totalmente desconhecido, ele é ignorado. Desde a fundação do mundo não se sabe o nome dele. Agora eu posso te dizer uma coisa. A Escritura diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Todos aqueles que serão lançados no inferno, porque contra tudo que você pode imaginar, o inferno ainda não foi inaugurado hoje. O lago de fogo, ele está vazio, esperando a sua inauguração. Mas a Escritura nos diz que aqueles que serão lançados no inferno, conforme nós podemos extrair daqui, também não serão conhecidos, serão totalmente ignorados. Quando o Senhor Jesus, inclusive nós já dissemos isso, quando o Senhor Jesus, ele utiliza dentro da sua categoria de linguagem para falar acerca do Hades, para falar acerca daquele lugar de tormento, e ele fala do rico que está ali em grande tormento, o nome do rico de mesmo modo é ignorado. Se conhece ele pelo que ele teve nesta vida aqui, mas o nome dele é completamente ignorado. Não existe uma sequer lembrança acerca do rico. O diabo, os seus anjos, todos aqueles que não fazem a vontade de Deus, todos estes se adentrarão no livro da ignomínia, do desconhecimento. E só restará no reino dos céus aqueles que são nominados. Primeiro fator que você entende quando você vai para Apocalipse é que um grande livro será aberto, e o nome deverá estar escrito naquele livro, para que você adentre a eternidade. Se o teu nome não estiver ali, o nome de qualquer pessoa que não estiver inscrito neste livro,
Este nome, ele entra para a condição de total desconhecimento do Senhor. O Deus que tudo sabe não conhece esta pessoa. Uma parte de Deus nos foi entregue quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E quando você entra nos questionamentos mais fundamentais e ontológicos da própria filosofia, você vai entender que a primeira condição de o ser humano, para ele ser ser humano como ser que é consciente, é quando ele passa a ter consciência acerca de si. A primeira pergunta da filosofia é: quem eu sou? E essa palavra eu sou, que no Antigo Testamento ela é inscrita na forma de Iavé, é uma palavra que ela está extremamente vinculada à condição do próprio Deus, porque somente Ele pode dizer de si mesmo: eu sou, e eu sou o que sou. De mesmo modo, Ele entrega uma partícula disso para cada um que foi criado segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Eu quero que você entenda isso, porque particularmente isso é muito importante. A grande diferença do ser humano, quando ele decai da sua natureza para aquele que novamente retorna para o propósito, é que primeiramente a nossa imagem é totalmente deformada, nós somos deformados, nós nos tornamos seres anômalos, de modo que o próprio cosmos, ele cria abrolhos, ele cria cardos, ele cria espinhos, ele cria alguma coisa para poder de alguma forma afastar o homem dele, para de alguma forma se defender do homem. Mecanismos de defesa são criados na natureza para evitar que o homem o domine. E o homem, ele vai ainda assim na sua sanha de domínio, ele vai arriscando a sua própria vida, ele vai fazendo um monte de coisa para conseguir avançar, e ele vai destruindo, ele vai acabando, ele vai deteriorando, e conforme a sua própria imagem, no que ele toca, ele consegue sim deformar e deteriorar. E ele consegue converter as coisas que ele deveria nominar, que ele deveria reconhecer pelo nome, ele consegue primeiro converter aquilo em nada. A partir da sua arrogância e do seu orgulho, ele consegue converter não só as coisas, mas a outra própria pessoa, ele consegue reconverter em raca e em nada, e nominando as coisas que ele deveria nominar, porque agora ele está convertendo tudo à sua imagem e semelhança caída, desfigurada, sem identidade. E a identidade é justamente o que separa os que vão ser colocados à direita do Senhor e os que vão ser colocados à esquerda do Senhor, e que serão chamados ou de ovelhas ou de bodes. No Apocalipse, isso é tão verdade, que primeira coisa que Jesus ele julga, antes de conhecer uma pessoa, ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Antes dele dizer se te conhece ou não, ele conhece as obras das pessoas. Uma coisa eu vou te dizer: as obras, tanto das pessoas que irão terminar, que estarão destinadas ao inferno, ou as pessoas que irão povoar a eternidade, as obras de ambos serão conhecidas. Na Escritura, no capítulo 2, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 11, Paulo vai dizer o seguinte, que em relação a Satanás, nós não ignoramos os seus ardis. O nome dele é ignorado, mas os seus ardis, que representam as suas obras, isso não é ignorado. O nome dele é esquecido, o nome dele é riscado, o nome dele é apagado,
mas as suas obras e os seus ardis, isto não é apagado. E por isso que Paulo fala: nós não ignoramos os seus ardis. De mesmo modo, boas obras ou más obras não serão ignoradas pelo Senhor. E neste texto, é por isso que nós estamos lendo que os falsos profetas, os falsos pastores, aqueles lobos que se revestem em pele de cordeiro para enganar e trazer tantos, devorar a tantos, as obras deles não devem ser ignoradas pela igreja. As obras deles não entram no estado de desconhecimento da igreja. Nós exercemos um papel de juízo. Em dias, eu me recordo que ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, o pessoal falava tanta besteira e eles precisavam de um mecanismo de defesa para poder falar um monte de besteira no púlpito. E aí eles criaram o seguinte escudo de autoritarismo. Eu não vou dizer nem de autoridade, mas de autoritarismo. Eles diziam: olha, não fala mal não, porque você está tocando no ungido de Deus. Não toqueis no ungido de Deus. Quem já ouviu falar isso? E a igreja ficou muito tempo debaixo de um medo terrível, porque falava: meu Deus do céu, veia que estava fazendo tudo errado. Eu falava: eu não posso denunciar de jeito nenhum, porque é ungido do Senhor. Eu fico pensando, Natã, profeta, estava diante do rei mais sanguinário que já existiu em Israel. O nome do rei mais sanguinário que já reinou sobre Israel se chama Davi. O cara não era flor que se cheirasse não. O cara treinou os seus valentes, os seus 300 valentes, para lutar contra gigante. Desses 300 valentes, a escritura diz que tem um que com uma lança, ele mata não sei quantas pessoas, que quando ele termina, com uma espada, ele mata não sei quantas pessoas, quando ele termina, a espada está colada na mão, que ele não consegue mais nem tirar, a espada virou a parte do corpo dele. O cara virou um com a espada. Davi, o reinado dele é um reinado de combate o tempo todo. É um reinado o tempo todo dessa forma. Natã chega diante de Davi e ele vira e fala: olha, eu tenho uma coisa para dizer para você. E ele aponta na cara de Davi o seu pecado. Ele aponta na cara de Davi a sua má obra. Ele está diante de um homem que pode decidir persegui-lo a qualquer momento. Nós tivemos um rei sobre Israel, que ele foi perverso, e que ele foi totalmente emasculado, e que quem mandava na casa dele era a mulher dele, Jezabel. O nome desse rei foi Acabe. E Acabe, ele tentou de todas as formas perseguir o profeta do Senhor. E ele virou assim, ele falou assim: não, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, quer saber? Eu pago o profeta que eu quiser. E ele reúne ali uns 400 e fala: ó, vocês vão profetizar só o que eu gosto de ouvir. Vocês vão profetizar só o que eu gosto. Não desista dos teus sonhos. Se você tocou, se você abraçou, se você sentiu, é teu. É tão gostoso, né, dar o dízimo para esse tipo de profeta. Ele fala tudo que acalenta o teu coração. Agora, quando nós retornamos aqui, quando nós vamos vendo aqui, eu retorno aqui para a questão do juízo sobre as obras. As obras, nós não podemos fechar os nossos olhos. Porque a partir das obras nós podemos avaliar se estamos diante de um lobo ou não. Eu sei que é o Senhor que separa o joio do trigo. Eu sei que é o Senhor que no final das contas avalia a intenção dos corações. Mas a partir das obras a gente já pode dizer: não, por este caminho eu não vou. E de mesmo modo,
O principal aqui é a avaliação de si mesmo, sobre se nós estamos fazendo ou não a vontade de Deus. Porque no final das contas vai ser só isso que vai separar um do outro. Se o teu coração não pulsa para fazer a vontade de Deus, se o teu coração nem sequer uma chama queima no teu interior para fazer a vontade de Deus, se no teu coração você não é mais visitado por nada disso, se você já tem a tua mente totalmente promíscua, você já tem uma mente extremamente lasciva, ou uma mente extremamente apática, uma mente que não está nem aí para nada, se você vive nesse nível de cauterização mental, eu posso te garantir que você ainda está morto em ofensas e em pecados. Ai, naquele dia, igreja do Senhor, naquele dia só fica quem é, porque quem só desejou ser, mas em teu nome eu profetizei, quem só achou que era servo de Deus, quem só pensou ser servo de Deus, quem até se utilizou do que achava que era autoridade e se revestia na verdade de um autoritarismo, meus amigos, meus irmãos, naquele dia irá receber apenas a seguinte sentença: eu não vos conheço. Agora, para aqueles que, contra o próprio desejo, contra as próprias vontades pessoais, contra os próprios sonhos, contra os próprios quereres, contra tudo de si, simplesmente disse: eu vou, e eu farei, eu vou e eu serei fiel, eu vou e eu me entregarei, eu vou, Senhor, eu estarei diante de Ti. A Escritura nos diz o seguinte: primeiro, sobre eles Ele escreverá o seu novo nome. Ele já vai te identificar com o nome dEle, e para a eternidade este nome estará escrito sobre você. Para a eternidade, qualquer um que olhar para você já vai ler o nome dele, de modo que ele te dará uma pedra com o seu novo nome, mas ninguém irá conhecer o seu novo nome a não ser ele e você que recebeu esta pedra. Todos o reconhecerão pelo nome dele em você. Todos irão te reconhecer porque lerão Ele. O eu sou, sem medo de cometer nenhuma heresia, será em você. Por qual glória que nós temos corrido tanto? Paulo, em 2 Coríntios no capítulo 2, antes dele falar sobre os ardis de Satanás, ele começa a falar: porque eu estava em Troia, provavelmente ele estava falando daquela passagem de Atos capítulo 16, que ele fala ali que ele recebe um sonho e ele vai até Troia, de Troia ele pega a embarcação pelo mar Egeu e chega ali até Filipos, uma cidade que estava distante do mar Egeu aproximadamente 13 quilômetros, como daqui ali em Valparaíso era que ficava Filipos do mar Egeu.
uma cidade que ficava na Via Egnácia, que era uma das vias mais importantes, que conseguiam fazer uma conexão completa da Europa com a Ásia Menor. A Ásia Menor, você descia um pouco de Troade, você ia descendo de Filipos, da Macedônia, você ia descer um pouco no mapa pelo Mar Egeu, você chegava em Troade, que é Troia, de Troia você já chegava em Éfeso, de Éfeso você descia a Esmirna, de Esmirna a Pérgamo, de Pérgamo a Tiatira, de Tiatira, aí você já começava a subir a Sardes, depois de Sardes a Filadélfia, depois a Laodiceia, e você fazia aquela circunvisão todinha que acontecia ali na Ásia Menor, que era conhecido naquela época. Mas onde que eu quero dizer para você? Paulo, ele está ali em Troade, e ele diz que ele se tornava incansável no seu espírito, porque havia uma obra que foi dada para ele, para que fosse feita na região da Macedônia. Nota que ele estava cansado da viagem, mas no seu espírito ele ainda tomava fôlego, ele se fortalecia, e ele dizia: eu não tenho tempo para desperdiçar e para perder, porque esta obra é grande, esta obra não é minha, e o Senhor, ele precisa ser glorificado, e o nome dele precisa ser engrandecido no meio das nações. Igreja do Senhor, todo aquele que tem o nome do Senhor escrito em si mesmo, deseja que este nome ele seja propagado, deseja que este nome seja conhecido, deseja que este nome alcance os corações. Quem entendeu isso? Levanta sua mão. Eu vou orar por vocês, para que o Espírito Santo incomode, para que o Espírito Santo não deixe vocês ter um dia de paz, se não for pela causa do Evangelho. Para que o Espírito Santo ele esteja o tempo todo incomodando o coração de vocês, cutucando o coração de vocês pela causa deste Evangelho. Eu vou orar para que o Espírito não vos dê descanso em nenhum só dia nessa terra, porque o nosso descanso já está garantido, nossa aposentadoria já está feita, o nosso plano de previdência já foi pago ali na cruz do Calvário, e o nosso Deus já ressuscitou, e agora só nos aguarda a destra do Pai. Mas é necessário que nós nos atentemos para o reino de Deus, igreja. Igreja do Senhor, levanta-te. O tema do nosso congresso é: se não eu, quem? Serão 2 dias, dia 8 e 9. 2 dias, dia 8 e 9. Nós teremos aqui um missionário que ele veio de Moçambique para estar aqui falando do amor de Deus e falando das grandes maravilhas do Senhor na vida dele. Isso no sábado. E no domingo nós teremos aqui os missionários, o missionário Evanildo e a missionária Belenice, que eles fazem um trabalho em Guiné-Bissau, na África. Mas durante o dia nós estaremos fazendo evangelismos. Nós estaremos saindo às ruas e evangelizando. Nós estaremos convidando os corações sedentos, os corações que nem sabem que precisam de Jesus, para que eles possam vir aqui e crer nesse nome maravilhoso, esse nome que você carrega em si. Fiquemos de pé em nome de Jesus.